Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Alexandre Cardoso, CEO da Tubilim, e mais uma live que vamos realizar hoje, né? Uma live também importante, que fala um pouco sobre como evitar que os problemas se repitam, né? Todos os dias, como a gente pode atacar a causa raiz do problema, de maneira a evitar que ele repita, né? Que ele aconteça mais vezes. Para quem não me conhece, sou o CEO da Tubilim e vou trazer para vocês aqui um pouco de conceito, né? Semana passada a gente teve a visita do nosso amigo Tiago, foi muito bacana, né? Espero que vocês tenham acompanhado. Quem não acompanhou pode acessar no YouTube. E a ideia hoje é falar um pouco como evitar que os problemas se repitam. É claro que esse processo é um processo que leva bastante coisa assim em consideração, né? Que a gente vai ter que trabalhar nesse módulo, nessa apresentação. Mas antes de começar, eu queria trazer para vocês um pouco sobre o conceito, né, do movimento Logística Mais Eficiente, que nós lançamos em janeiro. E esse movimento tem o objetivo de melhorar a logística no Brasil, né? Essa é uma missão que eu me coloquei como parte desse processo aí, poder ajudar as pessoas a serem mais produtivas. Tudo isso por quê? Porque o Brasil, no cenário global, de acordo com o Banco Mundial, em termos de produtividade e desempenho da logística, nós estamos abaixo do número 50, na verdade, abaixo do número 60, né? Então, realmente, a logística no país não é das melhores, né? Então, a ideia é que a gente sabe que parte da responsabilidade é da infraestrutura do país, que não ajuda muito, né? Então, isso realmente acaba prejudicando, né, toda a logística, mas tem algumas coisas que não dependem da infraestrutura, né? Então, pensando nisso, né, como contribuir para que o país seja mais produtivo, eu fiquei pensando sobre como é que a gente podia mudar isso, né? E para começar, o que Sócrates falava é que para mudar o mundo, comece mudando a si mesmo. Então, a ideia é que a gente consiga trazer mais conhecimento para mais pessoas no Brasil, para que essas pessoas possam transformar a logística do país, né? Com todas as técnicas que a gente tem conhecimento, que a minha empresa fornece, mas também, né, que eu, como profissional da área, quero ajudar os profissionais que têm interesse em melhorar a sua produtividade. Então, o desafio desse movimento é transformar a logística em centro de distribuição, especificamente no Brasil, na mais eficiente do mundo, né? Então, para que isso aconteça, né, é impossível que uma pessoa só faça isso, então, por isso que a gente... E também a minha empresa não consegue atender a todos, né? Então, a ideia é que a gente, além da minha empresa, que é uma empresa que fornece serviços de consultoria e treinamento nessa área, mas a gente também possa trazer conhecimento de maneira gratuita também para as pessoas, né, que estejam interessadas, que são profissionais que querem melhorar a sua capacitação, querem trazer resultado para a sua empresa, para onde ela trabalha. Então, a ideia é que esse movimento traga isso, né? Então, esse movimento foi criado com esse propósito, de transformar a logística em CDs no Brasil na mais eficiente do mundo, né? Poxa, Alexandre, mas como a gente vai fazer isso, né? Bom, a ideia é que a gente consiga capacitar líderes de logística em melhoria contínua. De que maneira? Através de lives como essa, né, que eu estou realizando desde janeiro. Aliás, nós já realizamos mais de 15, acho que essa é a 16ª. Então, toda semana, toda quinta-feira, às 19 horas, você é meu convidado a estar presente. A gente vai trazer também profissionais que se destacam no mercado, né? Semana passada a gente teve a presença do Tiago, que foi uma pessoa que contribuiu bastante, trouxe vários conhecimentos muito interessantes que contribuíram aí para que as pessoas também possam melhorar a sua produtividade, né? E também, através do apoio a profissionais de logística, né, de liderança, atingirem resultados excepcionais, né? Só dessa forma que a gente vai conseguir efetivamente mudar a logística no Brasil. Então, essa é a iniciativa, e para isso a gente criou a live, que é uma live que ocorre todas as quintas-feiras, às 19 horas. Semana que vem, excepcionalmente, ela não vai acontecer, porque é feriado, né, dia 1º de maio. Então, mas, né, o compromisso é de que
na próxima quinta, dia 8, tenhamos uma live. E já temos o convidado, que é uma pessoa fantástica, que é um grande amigo, que vai falar um pouco também dessa transformação Lean na empresa que ele trabalha, tanto na logística como na produção, e quem sabe ele traga algo também diferenciado, né? Além das lives, a gente tem um podcast, que é um 2B Leancast. Você está convidado, quando estiver indo da sua casa para o trabalho, ou do trabalho para a sua casa, entrar no nosso podcast e ouvir lá os depoimentos, né? O último episódio, agora estamos no episódio 5, o Danilo, né? O Danilo que vai fala um pouco, né, sobre o papel da liderança e um pouco dos ganhos de produtividade que ele teve no centro de distribuição da Bemol, né? Então é uma pessoa fantástica, vocês vão adorar, vale muito a pena ouvir. Temos outros 4 podcasts que já estão lá para você ouvir também. Então são podcasts geralmente rápidos, 1 hora no máximo, e eles trazem muito conhecimento, né? É importante você ouvir, depois tomar nota e, quem sabe, praticar aquilo que esses profissionais têm trazido para você aqui. Temos artigos no nosso site, então o nosso site é uma referência para que você possa buscar conhecimento. Lá nós temos alguns cases, temos vários tipos de artigos que podem e devem ser baixados por você para que você possa efetivamente ter acesso, né, ao que a gente chama ao conhecimento, né? Essa ideia básica para você. E também publicações nas redes sociais, né? A gente tem publicado várias iniciativas no nosso Instagram, aqui no LinkedIn, né? Nas newsletter, tanto pessoal minha como também na newsletter da empresa, da TubeLean, você pode ter acesso também. O livro de Logística Lean e Sem Distribuição, que é um livro que tem essa abordagem Lean para o Sem Distribuição, para a logística, né, com uma linguagem própria, né, e as próprias lives a gente faz uma abordagem disso também. E agora também o método Logística Mais Eficiente, que está disponível, né, para quem tiver interesse. Esse é o endereço, www.logisticamaiseficiente.com.br. Ele está aberto à venda. Se você tiver interesse, é um curso interessante online que você pode fazer onde você quiser, da onde você quiser e no momento que você quiser. E ele é um treinamento extremamente prático, né, e pode te ajudar a transformar o seu centro de distribuição, né? Você vai ver lá vários depoimentos de alunos que já vêm praticando esse conceito, né, de logística Lean no centro de distribuição. Então, aproveitem esses mecanismos que a gente está usando, né, para que você possa, né, se desenvolver. Então, se conectar conosco nas redes sociais é uma maneira de você receber os nossos comunicados, saber do que a gente está falando, né, do passo a passo, participando das lives, né? As lives, como eu falei, elas acontecem todas as quintas-feiras, às 19 horas, e compartilhando seus aprendizados conosco também. Então, se você tem um caso de destaque e gostaria de ser convidado para a nossa live, é só entrar em contato conosco, que a gente pode realmente, né, trazer esse conhecimento seu para mais gente, né? Essa é a ideia básica desse processo de transmitir conhecimento. Então, assim, só contextualizando, né, o problema ele acontece e repete, né, no nosso dia a dia, né, tanto na logística como na produção, e, na verdade, ele deve aparecer no seu sistema de gestão, né? Eu sempre costumo dizer que não adianta só sair resolvendo o problema, né? Você vai resolver problemas que não são importantes. Então, como a gente explicou há 2 semanas atrás, o gerenciamento diário é uma fonte de problemas, onde você vai relatar os problemas que impedem que você atinja a sua meta, né? A meta dentro do seu processo. Então, é fundamental que isso tudo esteja conectado, né? Como um grande mecanismo, né? Eu costumo dizer que o quadro de GD, a reunião de GD, ela é um meio para que os problemas na sua operação apareçam, para que você possa tratá-los. Se você não tem isso registrado, fica difícil até você entender ou identificar qual é a causa raiz do problema, né? Então, é importante que você tenha essa sistemática. Se você ainda não assistiu a aula de como criar o GD na sua organização, vai lá atrás no nosso YouTube. Lá tem uma aula de como criar o trabalho, o gerenciamento diário, né? São 2 aulas e você não pode perder.
essa oportunidade, né, de aprendizado. E a partir desse problema é que você vai aplicar o método de solução de problema, que também é conhecido como Kaizen, né, ou existem outros nomes, 8D, né, existe MASP, que no fundo são muito similares, né, todos eles têm uma espinha dorsal, que eu costumo dizer, muito parecida, né, algum muda um termo ou outro, cada um tem a sua qualidade, né. Eu particularmente recomendo sempre usar o método de solução de problemas baseado no A3, né, que essa é a minha recomendação sempre. Mas se você não conhece o A3, não tem problema, a gente vai explorar um pouco isso aqui também, e a ideia é que você consiga realmente ter acesso a esse conhecimento, né? E você pode mandar perguntas aqui pelo chat, tanto do LinkedIn como do YouTube, né? Para que a gente possa responder aqui ao vivo, né? Der tempo aqui, né? Vamos ver como é que vai ser o desenvolver desse processo. Muito bem, e esse método, ele basicamente ele tem uma origem, né? Que eu gosto muito da palavra Kaizen, né? Que Kaizen significa mudança, né? Para melhor, né? Então, Kai é esse símbolo à esquerda e o Zen é esse símbolo à direita. Então, é uma palavra japonesa que cujo significado básico da essência é melhoria. Então, um problema, ele na verdade ele existe porque não foi feita uma melhoria, porque houve algum erro, alguma coisa aconteceu que gerou esse problema. Então, ele é um conceito que ele é baseado em gestão de problemas. Se você tem um problema, você pode aplicar um Kaizen, né? Eu brinco com as pessoas que para mim Kaizen é um conceito que se aplica em qualquer problema, né? Em qualquer momento, e não depende de um formato em si, mas sim de uma mentalidade que é uma mentalidade baseada no PDCA. E esses problemas vão sendo superados, né? O que eu gosto muito da mentalidade Kaizen é melhoria constante, né? Então, além de ser uma melhoria rápida, ela também é constante. Então, ela não é uma revolução, né? Existe um outro nome quando você faz uma melhoria que é uma revolução, é o que a gente chama de kaikaku, e é uma mudança radical, né? Ela geralmente ocorre quando há uma disrupção ou alguma metodologia específica, né? No caso do Kaizen, não, eles são pequenas melhorias que elas vão sendo realizadas com o passar do tempo. Eu gosto muito dessa figura, porque ela reflete muito o meu passado, né, e o futuro e o que é hoje, né? Então, eu lembro até hoje que o telefone era esse que vocês estão vendo aí à esquerda, tem gente que nem conhece, mas esse é o telefone tradicional. E aí isso foi evoluindo, né? Foi criado um primeiro modelo de telefone portátil, né, que ele tinha lá suas características. Eu cheguei a ter o terceiro da figura aqui, parecia mais um tijolo do que um celular, né? Hoje você pega esse celular aqui, é minúsculo, né? Um negócio assim impressionante, que foi uma evolução, né? Isso não aconteceu da noite para o dia. Veio primeiro aqueles com teclado, você deve lembrar, né? Pelo menos quem tem a minha idade lembra disso. Quem não tem, pode procurar na história que isso é verdade, é bem isso mesmo. Assim que as coisas foram sendo preparadas, né? E foram crescendo, isso fez com que esse processo de evolução chegasse no que é hoje, né, que é o celular, e eventualmente já tem, né, celular no relógio, né? O relógio hoje ele é um espelho do celular. Existem relógios que já tem essa configuração. Então, a tendência é que isso vai evoluindo, mas veja bem, é uma evolução, né, gradativa. Então, o método de Kaizen, a metodologia Kaizen, a mentalidade Kaizen tem essa característica, e ela pode ser aplicada em vários níveis, né? Existem problemas mais pontuais e existem problemas sistêmicos, né? De sistemas mesmo. Então, isso é algo que deve ser identificado. Então, às vezes tem um problema pequeno, por exemplo, eu posso pegar aqui meu celular, ele deu um problema e eu consigo resolver, ou posso ter um problema na produção, ou posso ter um problema todo numa cadeia de supply chain, né, que a gente chama de multi-empresas. A gente já fez projetos onde a gente pegou desde o fabricante da matéria-prima, passando pela fábrica e depois avançando no distribuidor e finalmente para o mercado. Então, isso é o que a gente chama multi-empresas, né? Então, aí você está envolvendo mais que uma empresa na análise, né, desse problema.
E isso pode ser feito também dentro da empresa, né? Que a gente chama de mapeamento do fluxo de valor, que é aquilo que move, né, o material dentro da empresa, né, desde a matéria-prima até a entrega para o cliente final. E aí isso envolve o fluxo de valor, né, e a empresa como um todo também. A empresa não necessariamente só o fluxo de valor, mas eu posso pegar outros processos. E por último, aqueles que são muito mais de processo em si, né, um processo de pintura, um processo de fabricação, um processo de montagem ou mesmo um equipamento que deu problema. Então, existem vários níveis da aplicação desse conceito de Kaizen, que é o PDCA, que a gente vai explorar com vocês aqui. Esse processo, ele se chama PDCA, né, que Deming, que foi o precursor dele, né, é planejar, fazer, verificar se aquilo que você fez está tendo resultado e rever o planejamento, né, do processo ou daquilo que você está fazendo. Então, essa é a ideia. A ideia é que você realmente dedique tempo ao planejamento. Então, é uma coisa que nós, brasileiros, não somos muito dedicados a isso, né? A gente geralmente não não se dedica o suficiente ao planejamento, às vezes faz isso muito pouco, né? Como está aqui na figura. Isso, no fim, acaba gerando um retrabalho no final, e sendo que a gente deveria realmente, efetivamente, dedicar mais tempo nesse planejamento. Então, a metodologia que eu vou passar para vocês, ela segue essa abordagem, que é uma abordagem clássica, que eu digo, né, que é onde a gente vai usar todo o mecanismo para que a gente possa identificar a causa raiz do problema e depois possa resolver esse problema na causa raiz. E para isso a gente vai precisar, eventualmente, pensar fora da caixa. Né? Eu gosto muito dessa figura porque muitas vezes você tem um problema e não consegue enxergar a solução ou a causa, porque muitas vezes você está focado num único ponto, né? Outro dia eu estava numa empresa e um dos gestores falou, pô, nós ficamos quase um mês batendo cabeça para resolver um problema, não conseguimos, até a hora que o grupo parou, fez uma boa análise de causa raiz, e aí sim foi lá e resolveu o problema. Porque muitas vezes a gente usa a experiência das pessoas de maneira solta, né? E isso não necessariamente reflete aquele problema que está acontecendo. Então, é importante ter um processo de investigação, um processo profundo de análise para você chegar efetivamente na causa raiz. Né? Pode ser que às vezes você não chegue também. Né? Muito bem, mas como é que eu faço um Kaizen? Como é que eu realizo isso? Então, a gente vai usar uma ferramenta que é bem conhecida, né? A maioria das pessoas já conhece, mas quem não conhece é um processo A3. O que é um A3? Um A3 nada mais é do que o tamanho da folha, né? O tamanho da folha A3, que ela é 2 folhas A4. Então, ela recebeu esse nome, a folha A3, porque é uma folha A3. Nada criativo, né? Então, o Kaizen pressupõe que você seguiu, né, esse processo. O importante nesse entendimento é que o A3 ele não é uma ferramenta para registrar uma mudança, ele é uma ferramenta para se chegar à mudança. Então, tem que tomar cuidado que muitos profissionais usam para registrar. Não é essa a intenção. O A3 ele é um caminho para te levar a chegar à causa raiz do problema. Se você não seguir, você não vai ter o resultado esperado. Então, isso é uma das coisas que eu ressalto bastante. E até outro dia me falaram, pô, mas eu já sei a solução. Bom, se você já sabe, não precisa fazer uma 3, né? Ah, mas meu chefe mandou fazer. Gente, aí já é, assim, preciosismo demais, né? Se você já sabe a solução, tem certeza que vai atacar a causa raiz, ótimo, não precisa fazer uma 3. Então, é importante ter isso em mente, né? Eu vejo muita gente banalizando o A3, né? Como um documento só de registrar. Na verdade, é um documento para você pensar. Então, aqui está um exemplo de A3, né? Não vou entrar em detalhe, mas tem alguns campos que a gente vai percorrer nesse processo que eu estou ensinando vocês aqui nessa live, ok? Ele teve a sua origem em problemas de qualidade na época da Toyota, na década de 40, se não me engano, e isso acabou se transformando num padrão, não só para a qualidade, mas para projetos também. Né? Então, hoje, o meu foco com esse A3 é um A3 não é de projeto, é um A3 de solução de problemas, ok? Muda um pouquinho a característica, mas basicamente é um processo que tem, sim, um A3, né? Uma metodologia de PDCA. Eu costumo dizer que o A3 ele é
uma ferramenta que traz o PDCA conceitual para a prática, né? Essa é a ideia desse processo. E o mais importante são duas coisas. Ele comunica de maneira simples e concisa, né, um plano inteiro, né, começando aqui do lado esquerdo, depois indo para o lado direito. E o mais importante não é o formulário em si, mas sim o processo para você desenvolver a sua ideia ou a sua análise, né? Eu acho que esse é o que está por trás da ferramenta, né? Esse é um conceito assim que realmente quebra um paradigma, né? Ele traz assim todo um desenvolvimento desse processo. Então isso é fundamental para que a gente possa ter o resultado. Então vocês vão ver aqui que os campos são relativamente simples, né? A ideia hoje é falar de 2 ou 3 campos aqui no máximo. Você pode ver que ele tem os campos de definição do problema, situação atual, meta e objetivo, análise, né, que a gente vai tratar também, contramedida, plano de ação e acompanhamento. Então, a gente vai passar em cada um desses campos para você entender como você pode tratar o problema de maneira a atingir a causa raiz desse problema, para que ele não volte a se repetir. Essa é a essência do conceito, né? Então, assim, até brinco, pessoal, né? O pessoal fala, mas eu tenho que fazer um A3 para todos os problemas? Não. Você tem que fazer um A3 para aquele problema que foi importante para você. Então, tem um problema que está sendo repetido, você não está conseguindo atingir a meta, né, de um determinado processo, então aí sim você faz o desenvolvimento de um A3, né? Então, não é uma questão só de você ter que preencher o formulário. Na verdade, você tem que preencher daquele problema que for realmente importante, né? Se não for, não faz muito sentido você preencher o A3. Então, essa é a ideia do A3 em si, né? Muito bem. Aqui o primeiro passo, então, é descrever o problema. O que é uma descrição de problema, né? Basicamente, é a gente poder entender e colocar nesse campo o máximo de informação de como é o problema, como ele aconteceu, quando, onde, como, porquê, né? Eu gosto muito dessa imagem, que é uma cientista, né, fazendo um apanhado aí do campo onde ocorreu o problema, né? Um assassinato, o que quer que seja. Ela vai registrando tudo aquilo para poder ter uma visão clara de qual é o problema e como ele está acontecendo, né? E uma ferramenta que ajuda bastante é o 5W2H, porque existe uma máxima que a gente diz no nosso meio Lean que um problema bem definido é um problema quase resolvido, né? Então é fundamental que você consiga seguir esse 5W2H de tal forma que ele traga para você realmente um entendimento claro de como aconteceu o problema, quem estava envolvido, né? Se possível, quanto isso custou para a empresa, né? Quanto isso trouxe de prejuízo para a empresa, o que aconteceu, né? Ou seja, qual foi o fato que aconteceu, né? Descreva isso, por que ele aconteceu, onde ele aconteceu e quando ele aconteceu. Então, essas perguntas você tem que responder nessa fase. Aqui nós não estamos falando de análise, nós estamos falando de constatação. Então, eu gosto muito dessa ferramenta, porque ela te ajuda e te traz clareza do problema. Então, aí você tem que preencher cada um desses campos aqui para definir o problema. Eu trouxe um exemplo aqui, que é um problema de baixa produtividade na montagem do assento. Então, clarificação do problema. O que é o problema? Não atingimento da meta de produção, né? E a produtividade realmente ela está baixa para atender a demanda do cliente. Como isso acontece? A medição, a gente mede a produtividade realizada hora a hora, né, na ponta da linha, e comparando o volume previsto com o realizado, identificando as causas do que não foi atingido. Onde isso acontece? Na empresa Taishi do Brasil, quando? No período de janeiro a agosto de 2015, porque o problema é importante. O não atingimento da meta, isso aqui é um esclarecimento, né?
pode acabar gerando um custo adicional, né, com hora extra, e gerar esse custo que você está vendo aí. Então, gente, esse é uma boa definição do problema. Você sabe o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, né, e a importância desse problema dentro do processo. Então, esse é o primeiro campo, né? O segundo campo, que é o campo da situação atual, ou seja, quais são os fatos que comprovam aquela situação atual. Eu gosto muito de usar, que aqui não vai dar para animar, né? Mas o que você está vendo nessa foto aqui, né? Isso é muito legal. Sempre que eu mostro, sempre tem alguém que se confunde e fala que é um ovo com batata frita, né? Pessoal, isso não é um ovo com batata frita. Isso aqui é um pêssego com creme de leite e maçã cortada, olha só. Então, cuidado, gente. Às vezes, a situação atual, o que você está vendo, te engana. Você pensa que é uma coisa e é outra. É isso que eu quis dizer com a imagem, né? E é importante que aqui você também coloque dados adicionais, né? Assim como no primeiro você escreveu qual era o problema, nesse segundo campo você vai trazer mais dados que comprovem esse problema, né? Que ele realmente aconteceu, que ele tem aí um fato, né? Um fato, né? O Taishiano fala assim, ele dá mais importância ao fato, né, do que os dados, né? Os dados são importantes, mas não é só os dados, os fatos são mais importantes ainda. E uma dica que a gente dá nesse campo, que é super importante para mim, e eu tenho usado isso com frequência, é quebrar o problema, né? Às vezes o problema ele é um problema que tem uma complexidade muito grande, você vai quebrando ele, né, aos poucos, né? Então isso é fundamental. De que maneira? Vamos supor que você pega um problema lá de um item danificado ou uma rejeição na sua produção. Então, tá bom, mas foi em que turno? Foi no turno A ou turno B. Tá, dentro do turno foi na montagem, foi na pintura. Então aí você vai quebrando para chegar no ponto onde esse problema se evidencia, né, que ele realmente aconteceu. Então é importante você sair de um problema vago, complexo, e trazer para um problema mais pontual e bem específico, né, que a gente consiga efetivamente enxergar onde é o problema específico. E muitas vezes você sai atacando a causa complexa e não chega a conclusão nenhuma. Então é melhor você quebrar o problema em partes para efetivamente você conseguir atacar a causa raiz desse problema específico, né? E não levar só aquele problema maior, assim, que você não vai conseguir resolver, ok? E também utilizar gráficos, né? Sempre que possível, gráficos que possam, gráficos de Pareto. Eu vou fazer uma abordagem sobre o Pareto também na próxima aula, mas que vai te trazer também essa visão crítica aí do que quais são os dados que você tem, né? Para efetivamente você poder identificar. E vá ao Gemba, né? Buscar informação, né? É importante que você não fique só fechado nos seus dados friamente, né? É importante ir lá ver para garantir que o que aconteceu realmente é importante e teve efeito causado por aquele processo, né, que você está definindo. Aqui você pode ver nesse exemplo que se usou, né, um gráfico mostrando o valor aqui da produtividade, problemas de parada de linha e o Pareto, né, das principais fontes de parada da linha que prejudicaram a produtividade. Então, aqui é um belo de um material de campo do estado atual, para confirmar o problema que foi colocado, né, dentro desse processo como um todo. Beleza? Muito bem. E a última etapa que eu queria também deixar clara aqui é o objetivo, né? Qual é o objetivo? O que você espera para resolver esse problema? Qual é a sua meta, né? E aí é importante você dizer qual é o indicador que está realmente sendo afetado por esse processo, que geralmente surgiu no GD, né? E qual é o valor que você quer chegar, em quanto tempo, né? O pessoal às vezes me pergunta, mas eu nem sei ainda a causa do problema, nem fiz a ação. Eu falei, exatamente, por isso mesmo que você tem que se desafiar, né? Eu gosto muito desse campo, porque é um campo que você tem que colocar ele antes da análise para te desafiar, para que você se esforce para chegar nesse número. Claro que isso pode ser revisado depois que você tiver a sua ação, né, em cima do produto, né, do processo,
e isso vai te trazer esse entendimento, né? E vai te fazer chegar realmente naquilo que você quer, né? Na eliminação daquele problema, para ele não aconteça mais, né? Então, esse é o campo do objetivo. E ele tem que ser específico, né? Ele sempre que possível, de forma visual, às vezes não dá, né? Mas usar o conceito de SMART ajuda bastante, né? Para quem não sabe, o SMART o S é específico, o M é medível ou mensurável, né? O A de atingível, ou que seja uma meta que dê para atingir, né? Ser realista, né? De R, e o T, que temporizável. Quer dizer isso? Tem que dizer um prazo, né? Então é importante que você tenha esse SMART como uma referência. Aqui no caso, por exemplo, ele quer reduzir as paradas para 5% até agosto e elevar a produtividade para aquilo que era desejado até dezembro. Então, aqui é onde você realmente vai colocar o grande desafio e objetivo, né, gente? Então, basicamente, a ideia é que você consiga, com isso, entender o problema, né, definir um objetivo, e a próxima aula será falando um pouquinho de análise, né? A gente vai falar de análise com bastante ênfase, porque uma das coisas que eu publiquei no meu Stories esses dias era sobre os 5 porquê, né? Como identificar uma causa raiz de maneira efetiva. Então, a gente vai fazer uma abordagem mais profunda na próxima aula, né? Como eu falei para vocês, vão ter uma aula agora, uma live dia 8, né? Semana que vem não vai ter por causa do feriado. E aí a gente volta a trazer mais conhecimento para vocês depois da próxima aula. Então, dia 8 vai ter a entrevista com um dos palestrantes que a gente tem contato, né? Que é o Bruno Youssef, já vou adiantar aqui, que ele é daqui de Fortaleza. Aliás, hoje eu estou em Fortaleza, né? E então essa live hoje está sendo especial. A live da terra da minha querida esposa, né? Então a gente está fazendo ela daqui. Então a ideia é que a gente, né, na próxima semana ele vai entrar com a gente aqui, e volto a reforçar que você nos siga nas redes sociais, né? Estamos aqui no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, né? E estamos à disposição para poder ajudar você, né? E que a gente consiga fazer o Brasil ser mais produtivo, né? Então, pessoal, é isso. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta aí que queira colocar, mas até agora não recebi nada. Quer dizer que está sendo claro, as pessoas devem estar aprendendo, né, bem sobre esse tema aí, né? Muito bom, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui e espero vê-los dia 8. Então, a gente vai ficar uma semana sem live e dia 8 a gente está de volta aqui no YouTube, no LinkedIn. E está passando no Instagram também. No Instagram estamos aí com algumas pessoas assistindo aí, Marcelão, Fabi, o Alisson, Otávio, né? No YouTube não dá para ver quem está, mas temos algumas pessoas aqui também. Então, sejam todos... queria agradecer a presença de vocês e a gente vai se falando, beleza? Um abraço, boa semana para vocês, bom trabalho, tchau, tchau.